Então vamos, processo penal, aula 6. A gente está falando agora do processo do júri. Nós terminamos no vídeo passado tudo o que se relaciona ao procedimento comum. Nós só não chegamos na sentença. E agora eu preciso trazer, antes de iniciar o júri, eu preciso explicar para você algumas coisas, porque essas coisas vão permitir que você entenda algumas outras questões importantes. Então vamos lá, ó. A gente estava no vídeo passado até o artigo 405. Nós vamos começar o artigo 406. Mas antes de começar o 406, eu preciso fazer aqui uma observação com você. Então olha só. Você se lembra, no começo das nossas aulas aqui de processo penal, acho que no vídeo 2 ou 3, eu falei para você sobre o procedimento. O procedimento será o comum, certo? E dentro do comum você tem o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, certo? E o procedimento especial, que eu falei para você que um deles seria o procedimento do júri, ou júri popular. Pois bem, o que eu quero que você entenda? Aconteceu o crime, qual é a dinâmica? Então eu vou colocar aqui para você qual é a dinâmica de tudo isso. Então aconteceu o crime, a primeira coisa que vai existir vai ser a apuração pela polícia. Depois que a polícia fez a apuração, a gente está na fase de envio desses autos ao MP. O MP oferece a denúncia. Vamos aqui pegar sempre na questão da ação penal pública. O MP oferece a denúncia. O juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia. Se não rejeitar, manda para citação do réu, para resposta à acusação em 10 dias. Depois disso, o juiz, o que ele faz? O juiz verifica se é o caso de absolvição sumária. Se não for o caso, marca audiência. Na audiência ouvem-se todas as pessoas, tem as alegações finais ou memoriais, e aí vem a sentença. Tá? Esse é o procedimento comum. Tá? Então essa aqui é a dinâmica do procedimento comum. Se você olhar ponto a ponto, é isso aqui que está acontecendo no processo inteiro. Então, aconteceu o crime, a polícia apura, vai para o MP faz a denúncia, o juiz pode rejeitar liminarmente essa denúncia, se ele não rejeitar, manda para a citação do réu, para a resposta à acusação no prazo de 10 dias. O juiz verifica se é o caso ou não de absolvição sumária. Se não for o caso de absolvição sumária, o que ele faz? Ele marca a audiência, né? A audiência de instrução. E depois disso, dentro da audiência, existem lá as alegações finais, os memoriais, e depois já vem a sentença. Observação. Essa sentença é dada pelo juiz. E será o juiz que dirá se a pessoa é culpada ou inocente. E se a pessoa for culpada, o juiz indicará a quantidade de pena que a pessoa receberá. Então essa é uma observação importante. Para o procedimento comum, esse é o caminho. Então o procedimento comum tem esse caminho. Então aconteceu o crime, apuração pela polícia, vai para o MP faz a denúncia, o juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia pelas razões que a gente já viu. Se ele não rejeitar, ele manda fazer a citação do réu para a resposta à acusação em 10 dias. Depois disso, recebendo a resposta à acusação, o juiz olha e verifica se é o caso ou não de absolvição sumária. Se não for o caso, ele marca audiência. E depois da audiência, ou na verdade durante a audiência, podem acontecer as alegações finais, orais, ou ainda o juiz pode, se for um caso complexo, ou se houver vários réus, fazer isso por memoriais. Terminou isso, o juiz vai dar a sentença. E aí observação importante, né? Essa sentença é dada pelo juiz. Perfeito. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente vai adiantar num outro passo agora. Será o juiz que dirá se a pessoa é culpada ou inocente. Então veja, será o juiz que dirá se a pessoa é culpada ou inocente. E se a pessoa for culpada, o juiz vai indicar a quantidade de pena que a pessoa receberá. Qual é o ponto importante aqui? Veja só, o procedimento do júri
ele segue muita coisa do que está no procedimento comum. Então, o procedimento do júri também aconteceu o crime, apuração pela polícia, vai para o MP faz a denúncia, o juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia, se não rejeitar, manda fazer a citação do réu para resposta à acusação, marca a audiência. Dentro dessa audiência existem as alegações finais ou memoriais e vem a sentença. Agora é que vem o ponto importante. Então tudo aqui eu copiei. Agora uma observação. Essa sentença dada pelo juiz não dirá se a pessoa é culpada ou inocente. Essa sentença do juiz dirá tão somente se aquela pessoa deve ou não ser levada para o júri popular. Portanto, o que eu quero que você entenda, nesse primeiro momento, a gente está aprendendo júri aqui para um concurso, certo? E algumas coisas do júri são mais comuns de serem perguntadas em concursos de nível médio do que outras. Mas eu preciso dizer isso. Então, pelo procedimento comum, fez todo o andamento do processo, terminou, o juiz dá uma sentença. Perfeito. Só que essa sentença aqui tem um objetivo: dizer se a pessoa é culpada ou inocente no procedimento comum. No procedimento do júri, vai ter todo o caminho que eu disse para você e vai ter uma sentença, só que essa sentença dada pelo juiz não dirá se a pessoa é culpada ou inocente. Olha que coisa estranha. Você vai ter uma sentença em que o juiz vai dizer tão somente se esta pessoa deve ou não ser levada para o júri popular. Por quê? Porque serão os jurados que dirão se a pessoa é culpada ou inocente. É isso que eu quero que você entenda. Porque serão os jurados que dirão se essa pessoa é culpada ou inocente. Se o réu for condenado, o juiz, condenado pelos jurados, vou até colocar, o juiz tão somente indicará a quantidade de pena a ser aplicada. Olha que coisa louca, olha que coisa diferente. Vou até colocar aqui para cima para você enxergar os dois. Então veja só, no procedimento comum, você tem tudo aquilo, tem a denúncia, tem a resposta à acusação, tem tudo aquilo, tem a audiência. Chegou no final, o juiz, ele mesmo, o juiz, vai dizer se aquela pessoa é culpada ou inocente. E se a pessoa for culpada, o próprio juiz vai indicar a quantidade de pena. Já no procedimento do júri, a primeira coisa que eu quero que você entenda é essa. Você vai fazer todo um processo preparatório. O juiz vai dar uma sentença. Só que nessa sentença, o juiz vai dizer não se a pessoa é culpada ou inocente. O juiz vai dizer o seguinte: olha, o que está aqui apresentado para mim é algo muito importante. E esse réu deve ser levado ao júri popular. Então, quando o juiz dá a sentença no júri, essa primeira sentença, a gente vai até dizer qual é esse nome depois, o que o juiz está fazendo? Ele está apenas avaliando, num primeiro momento, se, de fato, aquela pessoa merece ou não receber a ida ao júri popular. Se essa pessoa merece ou não ser levada, ser encaminhada ao júri popular. O juiz entende que sim, essa pessoa deve ser levada ao júri popular. Chegando no julgamento do júri popular, quem vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente não é mais o juiz de direito. Quem vai dizer isso é o júri, são os jurados que dirão se a pessoa é culpada ou inocente. O juiz, o que ele vai fazer? Ele vai indicar, se a pessoa for condenada, somente a quantidade de pena que a pessoa vai receber.
Então, o que eu quero que você entenda no primeiro momento é que vou até fazer uma divisão aqui para você, ó. Procedimento comum. Existe apenas uma fase do processo. Então, esse processo ele será julgado pelo juiz. O juiz diz se a pessoa é culpada ou não, e o juiz aplica ou coloca, impõe a quantidade de pena ao réu. Já no procedimento do júri, há duas fases. Primeiro, o juiz diz se aquela pessoa deve ou não ser levada ao júri popular. Depois, essa pessoa é julgada pelo júri popular. O juiz dirá a quantidade de pena somente. Já que a verificação da inocência ou culpa do acusado deve ser feita pelos jurados. Olha que coisa interessante. Então você vai ter todo um processo normal, tanto aqui, inclusive, existe praticamente um espelhamento, é praticamente a mesma coisa. Então, o que a gente acabou de ver no procedimento comum é um negócio que começa e o juiz mesmo, ele vai olhar para o processo, vai dizer se a pessoa é inocente ou culpada, e se a pessoa for culpada, é esse juiz mesmo que vai aplicar a pena, vai dizer, olha, eu vou condenar a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos, etc. Já no procedimento do júri, existem duas fases. Primeiro, o juiz diz se aquela pessoa deve ou não ser levada ao júri. E aí vou colocar aqui para você. Essa primeira fase é muito similar ao procedimento comum. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Essa primeira fase é muito similar ao procedimento comum, que é o que a gente acabou de ver, que é o que a gente acabou de aprender. Depois dessa primeira fase, aí o juiz verifica se essa pessoa deve ou não ser levada ao júri. Se ela for levada ao júri, vai acontecer um novo julgamento. Aí os jurados vão dizer se essa pessoa é ou não culpada. Então veja só, a gente tem nessa primeira fase aqui do júri, essa pessoa vai ser ouvida, vão existir alegações finais, vão ser ouvidas testemunhas, etc. Se tudo isso, depois o juiz entender que a pessoa precisa ser levada ao júri popular, tudo isso vai se repetir agora na frente dos jurados. É isso que eu quero que você entenda. Se o réu for levado ao júri popular, tudo que foi feito diante do juiz na primeira fase deve ser novamente apresentado aos jurados. É claro, com as devidas adaptações que eu vou tratar aqui. Claro, não vou ser maluco de dizer que é tudo igual. Que, por exemplo, quantidade de testemunhas para a primeira fase é uma quantidade, para essa segunda fase é outra quantidade. Então veja só, a primeira fase, o que é? A primeira fase é de o juiz olhar para aquele processo e dizer se essa pessoa vai ou não ser levada ao júri popular. Ponto. Quando começa a segunda fase? A segunda fase começa com essa realização de um julgamento agora perante o júri popular. Então uma pessoa foi ouvida como testemunha na primeira fase.
ela pode ser ouvida de novo na segunda fase. Essa segunda fase é aquela que vai aparecer lá no fórum, que vai aparecer lá todos os jurados, aquilo que você mais ou menos tem noção, já sabe mais ou menos como é que funciona. Então essa é a ideia. Então a primeira fase, você tem uma fase que a gente chama de preliminar, para depois a gente entrar efetivamente no julgamento do mérito da causa. É isso que eu quero que você entenda. A gente vai desenvolver tudo isso nos nossos vídeos aqui. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa sobre o júri, eu preciso que você consiga enxergar isso. Eu preciso que você consiga ter essa visão sobre o assunto. Eu preciso fazer essa introdução para você, porque eu seria injusto se eu não fizesse. Eu estaria simplesmente vomitando a matéria aqui para vocês, desculpe a expressão, mas não é o caso. Eu preciso ensinar para você. Então não tem problema de eu parar um pouquinho e antes de entrar na matéria explicar isso aqui para você com objetividade daquilo que é a necessidade que nós temos aqui para o nosso concurso. E com a complexidade necessária. Eu não preciso me aprofundar em tantas outras coisas aqui, eu preciso dizer o que é, tão somente. Então olha só, antes de a gente começar, portanto, a gente está agora do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Aí tem a seção 1, da acusação e da instrução preliminar. Depois que eu fiz essa apresentação para você aqui, entenda que tudo isso aqui de acusação preliminar, isso aqui acabará com o juiz dizendo se a pessoa merece ou não ser levada ao júri popular. O juiz verificará apenas se a pessoa deve ser julgada pelo júri. Em resumo, o juiz não entra no mérito da causa. O juiz não diz se a pessoa é culpada ou não. Esse é o ponto importante, tá? Também, outra questão importante aqui para você. Quais são os crimes que são submetidos ao júri? No júri são levados para julgamento os crimes dolosos contra a vida, tá? Então isso é um ponto importante, um ponto relevante, que são, não precisa anotar isso, por favor, porque isso não vai ser perguntado para você, só quer saber se são os crimes, quais são os crimes? São os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, instigação ou auxílio ao suicídio e aborto. São esses os crimes que serão levados ao júri popular. Na Constituição Federal existem princípios relativos ao júri. Você se lembra deles? Se não se lembra, vamos aqui nos lembrarmos dele. Soberania dos vereditos, sigilo das votações, ampla, ou vou até colocar plenitude de defesa. Certo? Então isso está lá na Constituição, na parte do direito constitucional. Então, meus amigos, o que eu quero antes de a gente entrar no júri, no procedimento do júri propriamente dito, eu preciso fazer essas introduções para você não ficar perdido, não ficar perdida, tá? Então, vamos falar do júri, beleza. Só que antes disso, eu precisava explicar para você, tudo que nós vimos antes, que está descrito lá no 394, o procedimento será comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, tudo isso que nós vimos aqui é o procedimento comum. Então vai começar e o próprio juiz vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente e o juiz vai dizer a quantidade de pena. Já no procedimento especial, que é o que nós vamos entrar agora, que é o procedimento do júri, acontece um pouco diferente. Existem duas fases. Na primeira fase vai acontecer basicamente tudo do jeito que aconteceu no procedimento comum. Só que quando chegar na hora da sentença, o juiz ele vai dizer não se a pessoa é culpada ou inocente. O juiz apenas vai dizer se aquela pessoa deve ou não ser levada para o júri popular. E por quê? Porque serão os jurados, as pessoas que vão dizer se essa pessoa é culpada ou inocente. Às vezes você pode me perguntar assim, pô, mas às vezes o juiz está vendo que o cara é culpado, ele não pode mesmo assim condenar? Não, porque a própria Constituição diz que os vereditos, ou seja, as decisões dos jurados é que prevalecem, elas são soberanas, segundo a própria Constituição.
Então qual a ideia? O juiz apenas avalia se este caso deve ser levado ou não para o júri popular. O júri popular entendeu que a pessoa é culpada, aí o juiz recebe o processo e diz o seguinte, ó, pega o processo e fala, ó, agora, já que os jurados entenderam que a pessoa é culpada, agora eu vou ver quanto de pena eu vou aplicar para essa pessoa. Se é 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, seja lá o tempo que for. Essa é a ideia. Tá? Então agora a gente vai olhar aquilo que está no Código de Processo Penal. Então, olha só, do procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri, e aí a seção 1 diz da acusação e da instrução preliminar. Então já entenda, isso tudo que a gente está vendo na seção 1 vai de um processo basicamente normal daquilo que a gente já conhece até o momento em que o juiz vai dar uma sentença, e nessa sentença ele não vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente, ele só vai dizer se essa pessoa deve ou não ser levada para o júri popular. Esse é o ponto. Então agora nós vamos. Né? Depois de tudo isso, depois dessa introdução de 20 minutos, agora nós vamos. O juiz, e muitas coisas aqui a gente já sabe, por isso que a gente vai passar com mais tranquilidade. Né? O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, resposta à acusação, ó, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Ponto. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado, ou seja, a partir do momento em que o oficial de justiça entregou a citação, o mandado, né, de citação, ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Então, olha só, o prazo começa a correr. Não precisa muita complicação com isso aqui não, tá? O prazo para a defesa, então, o prazo para a defesa, vamos colocar aqui, ó. O prazo para a defesa conta-se, em primeiro lugar, do efetivo cumprimento do mandado ou, no caso de comparecimento em juízo do acusado ou de seu advogado constituído, se for o caso de alegação de citação inválida ou no caso de citação por edital. Veja, às vezes a pessoa percebe que a citação está errada, porque foi feita de um jeito errado, foi feita, imagine que teria que ter sido feita por precatória e foi feita por carta com aviso de recebimento, por exemplo. Então o acusado pode comparecer em juízo e dizer, ó, juizão, eu fui citado, mas essa citação está errada. Então, claro, a partir do momento em que ele comparecer para dizer que a citação está inválida, aí a partir desse exato momento é que passa a correr o prazo para ele apresentar sua defesa. Ou ainda no caso de um acusado que foi citado por edital. Ponto. Basicamente isso, não há muita complicação nisso. Então, o juiz recebeu a denúncia, mandou fazer a citação, e aí, veja, resposta à acusação no prazo de 10 dias. Ponto final. Beleza. Outro assunto. A partir de quando começa a contar essa defesa, o prazo para essa defesa? A partir do momento em que o réu recebeu a citação do efetivo cumprimento do mandado, ou, se for o caso, do momento em que ele comparecer em juízo. Quando? Quando ele for alegar que a citação anterior era inválida, ou no caso de citação por edital. Porque às vezes o cara, ele não comparece em juízo, mas ele está sabendo que ele está sendo processado e coloca um advogado lá. A partir do momento em que o advogado compareceu, a partir dali começa a correr o prazo de 10 dias para a defesa. Parágrafo 2º, a acusação deverá rolar testemunhas, até no máximo de 8 na denúncia ou queixa. Então, na primeira fase, número de testemunhas, 8. Ó, na primeira fase do júri, 8 testemunhas. Importante porque vai haver uma diferenciação na fase do julgamento em plenário, que é no julgamento realmente lá na tribuna, quando a gente vai ver todas aquelas encenações do advogado, do Ministério Público. Então,
Na primeira fase, 8 testemunhas. Mais adiante, a gente vai ver que serão 5 testemunhas, mas já me adianto para você. Então, primeira fase, 8 testemunhas. Na resposta à acusação, na resposta aqui, resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares, isso a gente já viu, e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Exatamente a cópia do que estava lá na parte de cima do procedimento comum. Perfeito. As exceções serão processadas em apartado nos termos 95 ao 112. Cópia também, isso aqui, da parte do procedimento comum. Agora, olha só. Não apresentada a resposta no prazo legal, adivinha? O réu não apresentou sua defesa no prazo. O que o juiz vai fazer? O juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias. Cópia também do que está na parte anterior do procedimento comum. Apresentada a defesa, olha, aqui tem uma diferença, hein? Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Então isso aqui, a gente tem até um nome, não é exatamente um nome do processo penal, não é exatamente o nome tecnicamente mais adequado, mas seria uma espécie de uma réplica. Então veja só, é oferecida a denúncia, o réu faz a resposta à acusação, então em 10 dias, e depois que foi feita essa resposta à acusação no rito do júri, existe o prazo para manifestação. MP tem 5 dias para se manifestar sobre preliminares arguídas pelo réu e sobre os documentos apresentados. Basicamente isso, tá? Então isso aqui é um ponto interessante porque isso aqui a gente não tem essa previsão lá no procedimento comum. Então isso aqui é uma coisa diferente, tá? Então por isso que eu disse que é igual, mas com alguns toques de adaptação. Então, apresentada a defesa, o juiz vai ouvir o MP ou o querelante, se for uma ação penal privada subsidiária da pública, no caso que é muito difícil de acontecer, mas enfim, a própria lei traz essa previsão, o juiz vai ouvir o MP ou o querelante. Então, a MP ou querelante tem 5 dias para se manifestar sobre a manifestação do réu. Então, o MP ofereceu a denúncia, houve a resposta à acusação, em 10 dias. E aí o MP ou o querelante se manifestam sobre aquela defesa em 5 dias. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. É claro, professor, mas na vida real não. A gente está estudando o que vai cair no seu concurso. Na vida real, você vai ter processos muito atrasados, mas isso não vai ser perguntado para você. A gente precisa entender o que vai cair no seu concurso. Então, olha só, o juiz determinará a inquirição das testemunhas. Então, inquirição das testemunhas é ouvir as testemunhas, né? Então, o juiz vai determinar a inquirição das testemunhas e a realização das diligências que as partes requereram no prazo máximo de 10 dias, tá? Então, o juiz vai determinar essa oitiva das testemunhas e a realização de diligências em 10 dias, no prazo máximo de 10 dias. Ok, então olha só, 2 prazos aqui novos, ó. Prazo de 5 dias para o MP ou querelante se manifestarem sobre a resposta à acusação e agora um outro prazo. Prazo para inquirir testemunhas e realizar, para determinar a inquirição de testemunhas e para a realização de diligências, prazo máximo de 10 dias. Aí veja só, o próprio código já traz audiência. Ó. Então, depois que foi feito isso, o próprio código, na parte do júri, já diz assim, vamos falar da audiência. Na audiência de instrução, proceder-se-á, aí a gente vai na sequência, tomada de declarações do ofendido, claro, se ele estiver vivo, porque a gente está falando aqui de questões que podem envolver homicídio, então, né, então até coloca aqui se possível, né, porque o cara pode estar morto, a realização, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa nessa ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações, o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. E veja, aqui debate, entenda como alegações finais orais, tá? Na mesma dinâmica do que a gente já viu no procedimento comum. Uma questão importante aqui, apenas, só para voltar, né? Diligências aqui,
por exemplo, poderia ser a busca de uma filmagem, tá? Verificação de um extrato bancário, vai que tem uma acusação de que alguém recebeu um dinheiro para matar alguém, então verificação de um extrato bancário, etc. Tá? Então, diligências são essas medidas que precisam ser tomadas. Então, 410, o juiz vai determinar inquirição de testemunhas e realização de diligências em 10 dias. O 411 já trata da audiência de instrução. Tomada de declarações do ofendido, se for o caso, e aí a gente vai para aquela sequência. Ouvir testemunhas da acusação e da defesa, vai ouvir também os peritos, né, se for o caso, também acariações e depois ouvindo-se por último, né, interrogando-se em seguida o acusado. Procedendo-se o debate. E o debate aqui, entenda que são as alegações finais orais, tá? Aí a observação que já estava também no procedimento comum, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento do juiz. É lógico, né? A gente até falou que como tudo tem que acontecer também em uma audiência, qual a ideia principal? Se tudo vai acontecer dentro de uma audiência, os peritos precisam ser avisados antes da necessidade de comparecer naquela audiência. Por isso que os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento do juiz, tá? As provas serão produzidas, corroborando o que, não é corroborando com, hein? Corroborar tem o sentido de colaborar. Então, só que ele já traz em si a ideia de que você está colaborando com alguém. Então, quando você fala corroborando, você fala corroborando o que eu já disse, não é corroborando com o que eu já disse. Ó, dica de português, hein? Você pode dizer colaborando com o que eu disse ou corroborando o que eu disse. Então, fecha parênteses. Então, corroborando o que eu disse sobre as provas produzidas em audiência, está aqui o parágrafo 2º. Ó, as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Cópia também da parte do procedimento comum. Aí veja só, parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no artigo 384 desse Código. Mas aí é importante que a gente saiba o que é que diz o 384. O 384 diz um negócio bem interessante. Ele fala, você não precisa guardar esses nomes, tá? Por favor. Diz assim, ó, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Vou reduzir essa maluquice aqui para você com a seguinte ideia. Se durante o processo, na audiência de instrução, ficar constatado que havia outro crime praticado, o MP deve aditar. Aditar aqui é modificar ou complementar a denúncia ou queixa. Olha que coisa interessante. Então imagine que você está durante um processo do júri e você percebe que a acusação era de um crime, de um dos crimes dolosos contra a vida. E no meio do caminho, você percebe que, por exemplo, em vez de o crime ser um homicídio simples, você percebe que foi um homicídio qualificado, porque, por exemplo, poderia haver ali uma promessa de recompensa. E isso traz, né? Então, um matador de aluguel, por exemplo. Né? Então, alguém que matou, mas descobriu-se durante o processo que a pessoa era um matador de aluguel. Isso é uma definição de um crime qualificado, né? Porque quando você tem um homicídio simples, a pessoa simplesmente, veja, claro, o homicídio é sempre uma coisa abjeta, mas veja, uma coisa é você matar, a outra coisa é você matar porque existia um sentimento de ciúmes, de vingança, existia algum ato de egoísmo. Veja, eu matei o meu pai para ficar com a herança, por exemplo. Pensa que coisa maluca, né? Então, é claro que pode ser que durante o processo se constatem fatos novos ou existam circunstâncias novas.
E aí a pessoa não pode ser processada só pelo homicídio simples, por exemplo. Ela poderia ser processada pelo homicídio qualificado, por exemplo. Ou imagine que a gente está diante de uma situação em que, no primeiro momento, a gente imaginava que poderia haver ali um crime de aborto. E depois, no fim das contas, a gente percebe que também havia ali a instigação ao suicídio, ou haveria ali também o homicídio. Vejam, são circunstâncias que depois que terminou a coleta de provas, depois que se terminaram as oitivas de testemunhas, ouviram todas as pessoas, o perito, etc. e tal, o Ministério Público pode olhar para aquilo e ele pode perceber que aquilo que ele achava que era, na verdade é mais grave. Veja, um processo do júri já é alguma coisa grave, mas pode ser que ele verifique que existe ainda uma coisa muito mais grave, que não estava na acusação, porque o 384 diz assim, ó, não contida na acusação, então era alguma coisa que não estava presente na acusação. O que o MP deve fazer? Aditar, ele deve modificar a denúncia ou a queixa, e veja, isso ele pode fazer, inclusive, isso pode ser feito inclusive oralmente, na audiência, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Pode ser que termine todo o processo, aí o Ministério Público diz o seguinte, ó, excelência, diz para o juiz, né, excelência, eu vou pedir aqui o aditamento da denúncia e vou fazer aqui oralmente, por quê? Porque eu percebi que eu estava processando essa pessoa aqui por um homicídio simples, mas na verdade também não é só um homicídio simples, é um homicídio qualificado e tem também uma instigação ao suicídio, por exemplo. Estou dando a título de exemplo, né? Então o parágrafo 3º diz isso. Encerrada a instrução, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 desse código. E essa é a ideia. Então o Ministério Público pode, lá no final da audiência, então encerrada a instrução, e essa expressão é importante, tá? Tem duas vezes, ó, encerrada a instrução probatória, tem tanto no parágrafo 3º quanto aqui no 384, ó, encerrada a instrução probatória, o Ministério Público pode, se ele perceber que tem um fato novo, ele pode alterar essa acusação, tá? Essa é a ideia do parágrafo 3º. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Aí, de novo, né, isso aqui é uma repetição. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e defesa pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Perfeito. Isso é uma cópia do que era o procedimento comum. Havendo mais de um acusado, qual que é a ideia? O tempo vai ser para cada um deles. Então, o tempo previsto para acusação e defesa de cada um deles será individual. Também, ó, assistente da acusação ao assistente do Ministério Público, após a manifestação do MP, serão concedidos o prazo de 10 minutos, prorrogando-se por igual tempo a manifestação da defesa. Então é aquela situação, a defesa tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Se houver assistente da acusação, ele tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 e mais 10 minutos por conta daquilo que é o acréscimo do assistente da acusação, da fala do assistente da acusação, tá? Nenhum ato será adiado, olha que interessante, hein? Nenhum ato será adiado, a não ser salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Isso aqui é uma coisa que não está lá, na parte do procedimento comum. Então qual a ideia? Nenhum ato vai ser adiado, o que significa? A gente já tem aqui uma ideia de prazo bem interessante, ó. Se a gente olhar aqui para cima, a gente vai perceber que a inquirição de testemunhas e a realização de audiências vai ser determinada em 10 dias. Agora, de novo, a ideia da lei é imprimir celeridade, é imprimir velocidade, rapidez nesse processo. Então, qual a ideia aqui? Nenhum ato será adiado, a não ser quando imprescindível a prova faltante. Então imagina que ainda está faltando um laudo pericial, imagina que está faltando ainda a vinda de um documento, tá? Imagina que uma testemunha não veio, aí a própria lei diz, ó, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então se está faltando uma testemunha, o juiz vai mandar a polícia ir atrás dessa testemunha para que ela venha depor, tá? Então condução coercitiva é isso, tá? Por quê? A ideia, você vai perceber, a ideia no júri é que as coisas sejam rápidas, tá? A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observado em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observado em qualquer caso a ordem estabelecida no caput desse artigo. Ou seja, a testemunha ela tem que chegar e tem que ser ouvida.
Então, se a testemunha compareceu, ela vai ser ouvida. Essa é a ideia. Porque, de novo, a ideia é de velocidade. Aí, parágrafo 9, encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão. Ou, então isso ele pode fazer em audiência, tá? Ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Ou seja, ordenando, então o que o juiz faz aqui? O juiz manda a serventia mandar para a sala dele o processo para que ele possa decidir. Essa é a ideia, tá? Então, autos conclusos é isso. Levar os autos à conclusão ou autos conclusos é levar o processo para a sala do juiz para o juiz julgar, tá? Então, terminados os debates, que debates são esses? As alegações finais orais, tá? Então, encerrados os debates, o juiz vai proferir sua decisão na própria audiência ou fará em 10 dias. Isso é muito similar ao que tem lá na parte do procedimento comum. Então, vai ser feita a decisão na audiência ou em 10 dias. E aí, se for para ele fazer em 10 dias, ele vai determinar que os autos lhe sejam conclusos, lhe sejam enviados pelos servidores. Tá? E aí, outro prazo importante, o procedimento será concluído. Esse procedimento, o que é? Essa primeira fase será concluída no prazo máximo de 90 dias. Então, preste atenção, porque o júri tem sempre esses prazos que você deve decorá-los, né? Então, só a título de observação aqui, ó, só para a gente entender, só para a gente se recordar aqui, ó. Prazos do júri. Por enquanto, né? 10 dias para resposta à acusação, 5 dias para a MP se manifestar sobre a resposta à acusação, 10 dias para determinar diligências e ouvir testemunhas, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos para alegações finais orais, 10 minutos para assistente da acusação falar e depois 10 dias para juiz proferir sentença, tá? E aí também término da primeira fase em até 90 dias. Então, meus amigos, são essas as informações que eu queria passar para você nesta aula, neste vídeo. A gente vai continuar, claro, o júri tem vários detalhes. Eu vou terminar essa aula aqui para não me prolongar muito com você. Agora, no próximo vídeo, a gente já vai verificar o que o juiz vai fazer. Então, terminou essa primeira fase, o juiz vai dar uma decisão, que é essa decisão que está aqui. Ah, tem outro prazo, né? Só para a gente colocar aqui também, que eu acabei me esquecendo dele. Ó. 5 dias... 5 dias para MP aditar a denúncia, se for o caso, né, se houver fato novo. Ou se houver uma classificação jurídica nova, tal, mas você entendeu o que eu estou falando aqui, né? Então vejam, prazos do júri por enquanto são esses aqui. Acho muito relevante que você os guarde. E também uma observação, né? E uma observação, primeira fase do júri, até 8 testemunhas. Acho também bem relevante você guardar. Tá bom, meus amigos? Você sabe que eu tenho a turma de exercícios. Por R$10 por mês, você tem acesso aos conteúdos que eu fiz já de exercícios. Então, só que eu cobro por mês. Então, se você quiser, nós estamos agora no mês de agosto. Se você quiser de agosto para frente, você vai pagar R$10 por agosto. E aí, às sextas-feiras, eu mando para você os exercícios e domingo eu mando a correção com um vídeo exclusivo. Ajuda bastante você a revisar o conteúdo. Eu tenho esse conteúdo já desde abril, então eu tenho abril, maio, junho e julho. Então eu já tenho 4 meses anteriores. Se você quiser os 4 meses anteriores e mais o do mês de agosto, você paga R$50 e depois em setembro e outubro você vai pagar apenas R$10. Tá?
Tá? Então essa é a ideia para que a gente consiga realmente fazer uma revisão efetiva do conteúdo. Professor, você vai trazer todo o conteúdo? Sim, eu vou trazer. Veja que eu estou em mais da metade do conteúdo de processo penal em menos de uma semana depois de ter sido aberto o edital. Então a gente vai conseguir sim verificar todos os conteúdos, tá? Fique tranquilo com relação a isso, porque a gente vai sim, eu tenho aqui a minha palavra, né? Como diz até lá numa frase da Revolução Francesa, tem uma frase que é assim: eu trago a minha palavra e a minha cabeça. Vocês podem ficar com a minha cabeça se eu não cumprir a minha palavra. Né? Então, é claro que eu, de fato, tenho aqui essa ideia de cumprir com a minha palavra, de trazer todos os conteúdos para que você consiga estudar a parte do direito sem a necessidade de pagamento de curso preparatório. Claro, é importante que você assista os vídeos. Ah, professor, mas é muito vídeo. Então, né, você não quer ganhar bem? Você não quer ter estabilidade? Você não quer ter um consignado para você conseguir comprar a sua casa, comprar o seu carro? Então, você vai precisar se esforçar. Ah, mas eu não tive chance. Eu estou te dando a chance. Eu estou te dando a chance. Eu estou aqui te ajudando. Eu estou aqui te trazendo esse conhecimento que poderia ser muito bem cobrado. Cara, eu vou dizer uma coisa. Se eu cobrasse 3 mil reais pelo conteúdo que eu passo aqui para vocês, se eu cobrasse 3 mil, 5 mil reais por esse curso completo, eu poderia cobrar, mas eu não vou cobrar. Por quê? Porque não. Por que não? Porque eu quero mostrar para as pessoas que é possível que você compartilhe conhecimento, porque dar é melhor do que receber. Dar é melhor do que receber. Professor, mas você cobra pelos exercícios? Cobro. Qual é o problema? Qual é o problema? Cobro pelos exercícios, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Né? Eu já estou dando a aula. A pessoa consegue passar sem os exercícios. É claro que os exercícios são um passo a mais. Eu, se estivesse com tudo isso aqui que está sendo trazido, se eu tivesse oportunidade, se fosse oferecido isso para mim, eu entraria na turma de exercícios e já entraria desde o começo. Abril, maio, junho, julho, agora agosto, setembro e outubro. Já embalo em tudo, faço as revisões e gabarito a parte do direito. Mas isso é o que eu pensaria. E acho que muitos têm pensado assim também. Então, se você quiser entrar para a turma de exercícios, me manda uma mensagem, eu te passo as instruções, como é que faz o depósito, etc. E eu tenho também um plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas não é coach para estudo, não é nada disso. Plantão de dúvidas o que é? Você vai me pagar, se você não estiver na turma de exercícios, R$ 150 por mês. Para quê? Para você ficar com o meu número de celular para eu te responder em até 24 horas. Se você acha que isso faz sentido para você, já existem também dezenas de pessoas que estão nesse plantão de dúvida, tá? Por quê? Porque a ideia principal qual é? É a de que eu fico à sua disposição. Professor, estou lendo aqui o que é tal coisa. Bom, tal coisa é isso aqui. O que é tal coisa? Tal coisa é isso aqui. E eu te ajudo nisso. É um professor particular. O Damásio, o Estratégia, o Renato Saraiva, qual mais? O Gran Cursos, todos eles são bons. Mas nenhum deles sabe que você existe. E muito pelo contrário. Nenhum deles verdadeiramente, me julguem no que eu estou dizendo, mas nenhum deles quer que todos passem, né? Porque se todo mundo passar, acabam os cursinhos, né? Então, é claro, se existe uma conspiração contra isso, não é o momento aqui de dizer sobre isso, de falar sobre isso. Mas eu estou provando que você consegue aprender sem pagar nada, né? Apenas os exercícios, porque daí é um trabalho a mais que eu tenho para fazer isso e para gravar, etc. Mas o conhecimento, ele não pode mais ser aprisionado. O conhecimento com a internet, com redes sociais, com o YouTube, com tudo isso, não dá para você aprisionar o conhecimento, não dá para você ser o detentor do elixir do conhecimento. Você, hoje em dia, tem acesso ao conhecimento de várias formas. E eu quero fazer isso, eu quero democratizar isso, eu quero mostrar que é possível que você se prepare bem para o concurso dessa forma. Se você quiser entrar na turma de exercícios, me manda uma mensagem. Se você quiser também entrar nesse plantão de dúvidas, daí você fica por um mês. Daí são 30 dias que eu fico à sua disposição. Se você não é da turma de exercícios, 150 por mês, por 30 dias. Se você for, R$ 100 por mês. Então, fica aí a seu critério. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe e tal. Eu gosto muito dos comentários que as pessoas fazem, porque isso também ajuda o canal a crescer. E além disso, se você puder assistir as propagandas do canal, clicar até nos banners, cara, isso me ajudaria muito, você não tem noção. Tá bom? Se eu estou te ajudando aqui, agora eu vou te pedir para você me ajudar deixando as propagandas, assistindo as propagandas, porque você me ajudaria muito. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos, porque você sabe,
Eu adoro mesmo estar aqui. Você não tem noção de como eu gosto de estar aqui, como eu gosto de fazer isso aqui que eu estou fazendo. E eu tenho certeza de que nós vamos ter daqui alunos que vão ser aprovados e vão me dar o primeiro salário. Beijos. Tchau.